Yeomanhwa. Tudo começou com alguém dizendo que teve um sonho estranho, e o mais estranho ainda é que era impossível ele estar sonhando enquanto está meditando. Alguém começa a falar: Mestre, eu vou ser bom e obediente, não me deixe morrer, ok. O protagonista corando pensa: não posso ver quem é essa pessoa no meu sonho, mas eu me sinto muito triste. Ei, espere um minuto. Eu não disse que eu não posso sonhar. Ele começa a pensar: acorda, acorda. Nesse momento recebemos uma mensagem que a Terra estavam passando por um momento caóticos, sem distinção de bem e mal. A primeira semente, Pantai, abriu os céus e criou o universo. As duas energias bem e mal foram transformadas em dois deuses ancestrais, que foram Nuva e Fuli. Quem criou as duas raças de imortais e demônios, e depois usou a energia do caos para criar as duas raças de povos. E continua falando que embora os imortais e demônios tenham grande poder, e nenhum espírito pode ser eterno, os demônios possuem um espírito, porém não podem nem ter uma reencarnação. Apenas a raça humana, apesar de serem mais fracos, possuem um verdadeiro espírito e imortalidade. Depois dessa introdução, aparece uma janela de perguntas e respostas que diz: imortais e demônios, a fim de buscar a vida eterna e criar a reencarnação, detiveram o verdadeiro espírito dos humanos para estudar a causa de sua imortalidade, e até desencadearam uma guerra feroz entre as 4 tribos. Até que Nuva e Fuli, os dois ancestrais sagrados, intervieram e se transformaram em uma fronteira para colocar a raça humana no reino dos verdadeiros espíritos. E as alternativas são: aceitar ou pular. O protagonista aperta em pular. Aparece outra mensagem que diz: desde então, a raça humana abandonou a cultivação e embarcou no caminho da tecnologia. O protagonista grita: cala a boca. Ele se pergunta quem está pregando uma peça nele, nos sonhos dele. O mensageiro então fala: ops, eu fui pego. O protagonista, na qual eu ainda não sei o nome. Pensa como essa voz falou com um tom de decepção. Ainda em pensamento, ele se pergunta se ele já leu muitos romances de imortais para ter sonhos tão estranhos. O santo ancestral aparece e diz que não é isso que o protagonista está pensando. O santo ancestral diz que o antigo ancestral e ele se esforçaram muito para encontrar o protagonista, pois ele é o único que pode evitar o colapso dos 3 mundos. O protagonista começa a olhar o santo ancestral e percebe que ele é bem mais baixo e mais novo que ele. Ele se irrita e começa a gritar perguntando de onde o pirralho veio. Ele pergunta como o pirralho ousa entrar no sonho dele e fingir ser um demônio, e continua perguntando se ele era o demônio dos sonhos da qual o mestre dele tinha falado. O pobre ancestral diz: o quê? Eu, um nobre ancestral, demônio dos sonhos, não comigo. Seu pequeno sacerdote taoísta é muito rude. Seu mestre não te ensinou a respeitar os mais velhos e amar os jovens? Ele continua dizendo que tem tempo para explicar, e de qualquer forma, quer que o protagonista seja um bom menino e carregue o pote para este velho ancestral, não, que vá salvar os 3 reinos. O santo ancestral empurra o prota e grita: agora vá! O protagonista diz que agora que ele pensa nisso, ele pensa provavelmente o mundo da vida passada dele foi destruído, por enfrentar tantos azares. Gente, eu não entendi muito essa parte. Segundo a tradutora, a versão em inglês está um pouco confusa. Mas continuando,
O protagonista acorda em um lugar diferente e se pergunta que lugar é aquele. Se perguntando como ele de repente apareceu ali, ele se depara com Nuva e Fui discutindo e se desafiando uma a outra, dizendo que a vencedora deve ser determinada hoje e quem vencer poderá cultivar com o santo ancestral. O personagem só consegue pensar como pode acabar em uma situação difícil dessas, na qual só pode escolher um caminho. O santo ancestral na cabeça dele fala como nenhuma das duas foi até ele para cultivar, elas apenas entravam em conflito pelas coisas. Ele se convence que já viu isso antes e que já elas se cansam de lutar. Antes de continuar, queria pedir para vocês deixarem o like, se inscrever caso não seja inscrito e ativar o sininho para mais conteúdo. É isso, vamos para o vídeo. O protagonista fica confuso com a voz na cabeça dele e se pergunta quem é. Ele começa a prestar atenção e percebe que não está no próprio corpo e que a voz na cabeça dele não parar de falar. Ele fica apavorado e pergunta se ele acabou de atravessar. O ancestral diz que o protagonista finalmente percebeu e fez que é um presente para ele, caso ao contrário o protagonista não teria sido capaz de ascender na vida dele. O protagonista com raiva diz que quem liga para esse presente, e manda o ancestral devolver o corpo dele. O santo ancestral fala que para não machucá-lo, ele acabou esgotando seu poder divino e que agora não pode viajar de volta nem tão cedo e pediu por protagonista ser bonzinho sendo o ancestral do caos para ele. O ancestral fala para o protagonista para não se preocupa com seu corpo e nem com seu irmão pois ele cuidaria de tudo. Nesse momento temos uma previa do irmão do protagonista. Que bonito por sinal. Voltando para a briga de Nuva e Fui, elas dizem que é para deixar o ancestral sagrado decidir o vencedor. Elas pedem para o santo ancestral julgar. Em seguida elas lançam feitiços para o protagonista que agora é o ancestral. Ele confuso se pergunta o que é isso e desaparece. Elas se perguntam por que ele não assumiu a postura de costume. Elas vendo a poeira baixa se perguntam se ele desapareceu. Em seguida mostra o protagonista fugindo dizendo que está morrendo de medo. Ele se questiona perguntando o que essas loucas estavam fazendo. Ele aliviado diz que parece que não está ferido. Observando o ambiente se pergunta o que diabos é isso. Mas por hoje é isso meus pudins, até a próxima, bye.